Saudações a todos e todas que me assistem. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite para quem eventualmente nos assiste em outros momentos. Meu nome é Charles Brito, sou fisioterapeuta, mas tenho uma inserção nas chamadas práticas integrativas e complementares, o que fatalmente me possibilitou uma abordagem, um entendimento, por assim dizer, mais ampliado, mais holístico no que diz respeito ao cuidado em saúde e essencialmente à fisioterapia. A conversa nossa hoje tem como tema a fisioterapia, ressignificando a prática, e para que de fato essa prática seja ressignificada, outros olhares são necessários e importantes para isso. E por isso as perguntas são muito bem-vindas e responderemos todas que chegarem, e as eventuais colocações posteriores serão também respondidas. Bem, o objetivo nosso é pensar na prática profissional, tentando então ressignificar essa prática, apontando aí algumas tendências, algumas novas possibilidades que a contemporaneidade tem nos colocado. No que diz respeito aos objetivos dessa conversa, a ideia é problematizar a praxis fisioterapêutica, isso a partir da praxis entendida por Hegel, bastante difundida por Karl Marx, na qual a gente tem os problemas centrais vivenciados no nosso cotidiano, no nosso campo profissional, e a partir desses problemas, dessa problemática, por assim dizer, vamos teorizá-los à luz da ciência, e a partir dessa teorização, dessa discussão, retornamos para essa prática no que diz respeito a uma prática teorizada ou uma teoria praticada, esperando que essa nova intervenção na realidade concreta e material seja de fato melhor do que foi as anteriores. A partir disso, buscamos também revisitar alguns conceitos, e observem que a pretensão nossa é pequena, no sentido de apenas visitá-los, ainda que o grande desafio fosse, ou devesse ser, revisar esses conceitos. Revisão é essa atualização que é essencial no que diz respeito aos nossos conhecimentos, aos avanços científicos. Mas essas atualizações, elas têm um personagem, um sujeito social muito importante, que são as nossas associações, o nosso conselho, muito presente, inclusive, nessas discussões, atualizando aí essas, vou assim chamar de diretrizes, essas normativas, para que os vários profissionais partam desse ponto, desse pressuposto, enquanto guia para suas respectivas práticas. Eu, particularmente, quando oriento uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, sempre sugiro e solicito aos orientandos que busquem dados institucionais. Então, esses dados eles são mais validados no que diz respeito a essas normativas, essas diretrizes, a esses protocolos básicos de atuação. Na língua inglesa eles chamam de guideline. A partir dessa revisão, dessa revisita a esses conceitos, a proposta é então discutir a ampliação do campo de atuações, mostrando aí um cenário vasto e profícuo de possibilidades de intervenção da fisioterapia, que tem gradativamente conquistado novos cenários, novos aspectos, inclusive, sobretudo, na saúde coletiva, na saúde pública, no Sistema Único de Saúde. Bem verdade é que partimos de um pressuposto de cuidado em saúde institucional, ou seja, no que diz respeito ao sistema de saúde, que no nosso caso é único, é público e ainda é garantidor de direitos sociais, e a partir disso pensar essas novas possibilidades de atuação, não só na saúde coletiva, no Sistema Único de Saúde, mas também numa dinâmica de um sistema suplementar, privado, ou numa perspectiva de educação em saúde, numa lógica domiciliar, em cuidados que saem em outros níveis de atenção à saúde e outros sistemas de saúde. A partir disso, trouxemos algumas referências científicas para apresentar algumas práticas exitosas no que diz respeito a esse cuidado em fisioterapia pautado numa racionalidade um tanto quanto diferente, um tanto quanto mais coletiva, em detrimento de alguns tratamentos mais específicos, mais individuais.
Pois bem, a fisioterapia. No que diz respeito à história, nós sabemos que a fisioterapia ela nasce, ou melhor, ela coexiste com o próprio sujeito humano. Desde que o sujeito humano, o ser humano, se entende enquanto humano, ele utilizava ali princípios físicos para acalentar suas dores, para cuidar da sua saúde e da saúde dos seus. Bem verdade é que essa ciência, essa arte foi recentemente sistematizada, descrita e bem definida, de modo a ser a fisioterapia relativamente nova no que diz respeito à sistematização dos saberes científicos na história da humanidade. Nós temos algumas demandas que foram importantes para a ascensão dessa prática. É notório lembrar das questões do pós-guerra, né, que teve como grande problema, grande demanda, a necessidade de reabilitar, possibilitar o retorno com uma certa autonomia, com uma certa boa função, com uma destreza desses indivíduos que contribuíram ali nas guerras e eventualmente sofreram injúrias, machucados em relação a isso e privações em função desse processo. Nessa dinâmica, nessa caminhada, essencialmente vindo dessas demandas do pós-guerra, a fisioterapia nasce então com um contexto mais centrado de fato na reabilitação, contexto esse que jamais negaremos. Mas a priori a proposta é mostrar as atuações também em outras áreas, que não só na reabilitação, mas também em medidas educativas, preventivas e promotoras da saúde. À medida que a fisioterapia vem se desenvolvendo, então, nós saímos de uma dinâmica mais empírica, mais experimental, e nos pautamos hoje em saberes mais científicos, no que diz respeito a essa chamada prática baseada em evidência. E acredito que essa seja a grande sacada do momento, no que diz respeito a subsidiarmos as nossas práticas, de fato, em estudos, em pesquisas que possam comprovar verdadeiramente os benefícios e eventuais malefícios das práticas que eventualmente a gente use. No que diz respeito aos conceitos, há uma certa abertura, há uma certa pluralidade nesses conceitos, os quais podem ser, como eu havia dito anteriormente, revisitados e revisados, mas trouxe aqui alguns conceitos institucionais, por exemplo, o conceito do nosso conselho, para definir e a partir do qual nós pensarmos algumas possibilidades de atuação do que diz respeito a esse trabalho em fisioterapia. Outro fato interessante é entender quais são as novas tendências, quais são as demandas que a fisioterapia é solicitada a responder no que diz respeito a essa pós-modernidade, a essa contemporaneidade. Nós colocamos o pós-guerra enquanto fonte de demanda, mas atualmente a sociedade cria e recria as suas necessidades, as suas demandas, que são muitas vezes, abre aspas aqui, urgentes e eventualmente novas também, e solicitando então do campo da saúde essas respostas a essas demandas. Recentemente nós tivemos aí algumas alterações neurológicas provenientes de algumas doenças emergentes, como é o caso da microcefalia, caracterizando uma demanda bastante significativa. Outra demanda já então crônica é o próprio envelhecimento da população, com as comorbidades a eles relacionadas. Então isso vai caracterizar então uma demanda bastante significativa para a fisioterapia, a qual prontamente vai responder aí a essas questões. No que diz respeito ao conceito, está ali colocado um conceito dado pelo nosso conselho, entendendo o conselho enquanto ente que tem o poder de Estado, né, numa lógica quase que de autarquia, que vai definir quais são os saberes e as práticas que o profissional pode de fato exercer. E eu vou destacar aqui alguns elementos apenas. Pois bem, o objeto de estudo é por nós já bem claro, bem definido, e está relacionado ali na certa com os distúrbios cinéticos funcionais, ou seja, as suas relações, as alterações cinéticas funcionais, aquilo que me permite atuar no mundo, funcionar no mundo, utilizando o meu corpo, a minha corporeidade, a minha motricidade para com isso,
E dentro desse objeto de atuação, a fisioterapia se presta a estudar, prevenir e tratar essas relações. Então, à medida que eu previno e trato, eu estou nos dois polos de cuidado em saúde. Ou seja, a fisioterapia ela pretende, ela se orienta a cuidar integralmente, em todos os momentos, né, de modo longitudinal, desse indivíduo, desse sujeito e desse coletivo. Posteriormente, o conceito ele avança no que diz respeito às alterações que podem levar a essas patologias, a esses distúrbios cinéticos funcionais, e bem como as disciplinas subsidiárias à fisioterapia. Sendo então a fisioterapia uma disciplina relativamente nova, enquanto sistematização científica, ela normal e naturalmente vai beber na fonte ali de outras ciências que lhes são então subsidiárias, associadas à psicologia, à medicina, à enfermagem, às ciências sociais, entre outras, que se relacionam dentro dessa lógica. Pois bem, e aí para que se ressignifique então essa prática, para que o profissional atue de modo mais plural, mais holístico, mais integral, a sociedade clama, as ciências solicita também por assim dizer, uma transição paradigmática. Então, há de se mudar as formas de conceber, de entender os objetos, os sujeitos, os fenômenos, os processos. Né? Entendemos como paradigma, de acordo com Edgar Morin, o chamado conceito mestre de inteligibilidade. Ou seja, aquilo que me faz entender. Quais são os parâmetros que me possibilitam o entendimento dessa questão. Eu chamo de a ideia por trás da ideia. Né? E essa mudança, esses paradigmas, essas formas de entender, na verdade, eles são muitas vezes concorrentes, mas são também antagônicos e complementares, já que há uma certa sinergia entre esses conceitos. Nós, eventualmente, numa mesma ação, nós temos olhares nos dois paradigmas, por assim dizer. Né? E aí, no que diz respeito à ciência, se apresenta dois modelos teóricos, dois paradigmas, os quais eu transcrevo. O primeiro eu chamei de paradigma mecanicista reducionista cartesiano, né? É o qual vai pautar a ciência positivista, o modelo biomédico, que é hegemônico, né? Essa lógica hospitalocêntrica e bem ocidental, por assim dizer. Né? Esse paradigma ele é mecanicista porque ele se pauta na chamada física mecânica de Newton, que é um tanto quanto linear. Então, entre dois pontos, a ocorrência A e o fenômeno, a ocorrência B, eles entendem essa dinâmica de modo bastante linear. Então, por exemplo, no que diz respeito ao contato com agente viral, elemento A, o vírus da gripe, por exemplo, do ponto A ao ponto B, eu ficar gripado, eles entendem isso com uma certa linearidade. E não veem tanto as múltiplas possibilidades que existem entre a ocorrência da questão A até o seu resultado, né? Ou seja, da ação até a reação. Isso caracteriza a chamada física mecânica. Essa ciência, esse paradigma, ele é também reducionista, porque tem na especialidade um dos seus principais elementos. Então se pega o todo, se divide em várias partes, e ao se conhecer de modo específico, especial essas partes, imagina-se que tem-se uma boa perspectiva desse coletivo, desse todo, por assim dizer. Entendendo que o todo seria, talvez, a soma dessas partes. E também é cartesiano na perspectiva de René Descartes, que vai pontuar, colocar ali no gráfico cartesiano, naquele eixo das ordenadas e das abscissas, né, das ordenadas e da abscissa, representando todas as questões, todos os processos. Né? Então, eles vão querer, por exemplo, mensurar, representar o meu crescimento corporal ou o crescimento da minha empresa, eventualmente, dentro desse gráfico. E aí, em oposição, ou melhor dizendo, em complementariedade a esse paradigma, a essa forma de entendimento, apresenta-se aí no cenário uma nova ideia, uma nova possibilidade,
que é o paradigma da complexidade, o paradigma sistêmico, tendo como teóricos Humberto Maturana, Edgar Morin, entre outros aí, que vão já conceber essa multifatorialidade dos processos, dos fenômenos como um todo. E dentro dessa transição paradigmática, algumas questões se apontam, né? Há a emergência, a necessidade de transitar, de mudar alguns olhares. Por exemplo, anteriormente existia a relação de uma visão profissional, da prática profissional, que era ligada ao ou seja, o indivíduo fazia uma prática ou outra, né? Ele fazia uma intervenção, tinha uma linha de pensamento, uma atuação ou uma atuação paralela, diferente a essa primeira. Mas atualmente a contemporaneidade solicita a agregação de práticas. Então, normalmente o indivíduo usa uma técnica e outra eventualmente, né? Com essa multiplicidade de possibilidades. Mesmo o indivíduo especialista, ele vai ter ali um cenário de possibilidades nas quais ele pode transitar para tentar resolver ali os problemas que lhe chegam. Outra alteração que ocorre é o olhar que sai de uma perspectiva pura e simplesmente reabilitadora e vai também para um olhar preventivo e promotor de saúde. Dentro dessa lógica, o cenário de possibilidades terapêuticas aumenta consideravelmente. Uma outra mudança que ocorre é o foco da atuação, do trabalho, sair do indivíduo e gradativamente ao coletivo. Esse olhar, inclusive, ele já se transcende, porque a perspectiva do coletivo ela é agora somada a uma dinâmica ecossistêmica. Então, eu não mais foco no indivíduo que está ali doente, né? Anteriormente, vamos falar daqui a pouquinho, se focava na doença dele, né? Mas então, não foco mais só nesse indivíduo doente, mas numa dinâmica social, representando as relações que esse indivíduo tem com o seu meio, e pensando também numa dinâmica ambiental. Quando se fala ambiente, não só ligado ao ambiente de trabalho ou ao ambiente imediato que esse indivíduo se relaciona, mas pensando numa dinâmica ecossistêmica, pensando na natureza, pensando nas relações do lixo, por exemplo. Lembrando que o lixo que eu jogo no carro, de certa forma, esse lixo vai voltar para mim em alguma perspectiva, sobretudo por se pensar numa dinâmica planetária, não tem a ideia de fora dentro, né? Então tudo diz respeito à nossa casa, ao nosso grande ambiente. Outra mudança de olhar diz respeito ao foco, como eu já havia dito, sai da doença pura e simplesmente e transita agora para o sujeito que porta essa doença, esse sujeito que vivencia um desconforto, que vivencia uma privação de movimento, que vivencia uma disfunção, né? E, além disso, o foco também transita do profissional ao processo terapêutico. Então, eu sempre gosto de dizer isso, há uma certa horizontalidade das relações de poder. Então, não mais se apresenta essas relações de poder numa dinâmica vertical, onde alguém tem que subir ou descer para entrar numa mesma sintonia, né? Mas quando o processo, a relação terapeuta-paciente é evidenciada, né, nessa dinâmica mais horizontal, a gente vai dizer, poxa, chega um pouco para cá, que você entra na roda e a gente vai cuidar da saúde, cuidando desses pressupostos, dessas relações. E por fim, esse tratamento ele sai de uma dinâmica física, pura e simplesmente, e tem como foco agora um cuidado mais sistêmico, mais integral, mais holístico, e por que não dizer energético e talvez espiritual, por que não pensarmos nessa lógica metafísica, inclusive. Enfim, essa transição paradigmática, claro, ela se mostra, ela se apresenta também na questão da formação. Seja formação ligada à graduação desses profissionais que virão a compor esse sistema único de saúde ou outros sistemas que eles são subsidiários, ou a educação permanente, como é o caso dessa aula, dessa conversa que a gente agora faz. De fato, esse modelo pedagógico ele se reorienta agora.
Então sabemos que o Sistema Único de Saúde ele demanda profissionais com habilidades e competências para atuação de acordo com esses princípios, com os princípios do SUS, por assim dizer. E aí há um nó crítico, há uma percepção dos vários professores, dos acadêmicos, dos profissionais que se formam, inclusive, de que a formação na graduação não contempla na sua integralidade a formação para a saúde coletiva, para a saúde pública, para o Sistema Único de Saúde como um todo. De modo, então, a se propor, a se retroagir sobre essa formação, buscando, então, reorientar, colocar novos conteúdos para que os acadêmicos, então, possam sair dessa faculdade, dessa universidade, com um olhar mais plural, mais sistêmico, conseguindo conceber os determinantes, os condicionantes sociais, econômicos, políticos, históricos, culturais que incidem nessa saúde, na qualidade de vida dessas pessoas. Bem, nessa lógica houve ações interessantes no que diz respeito a essa reorientação da formação. É interessante lembrar o Versus, a vivência e estágio na realidade do Sistema Único de Saúde, programa muito interessante, tive a oportunidade de participar dele em 2004, mas temos também mais atual o ProSaúde, o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, e o PET Saúde, que é o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. Nesse campo, há uma relação muito interessante, porque há uma estreita relação entre o serviço e o ensino. E aí, nessa lógica, a gente acredita que a universidade, a faculdade, o ensino em si, tem que entrar no serviço, tem que contribuir com o serviço, e esse serviço tem que contribuir, tem que retroagir a essa formação, mostrando aí os cenários, as novas possibilidades de atuação para que essa formação possa, de fato, contemplar as necessidades que o serviço, a realidade, nos apresenta. E aí não há outro lugar para que isso ocorra que não no campo, que não na prática. Esse encontro se dá de fato na prática e ali no cotidiano, na realidade concreta, material, isso se torna possível e essas reflexões se tornam emergentes, por assim dizer. E aí nessa lógica tem ocorrido aí estágios em saúde coletiva com preceptores esses ligados ao serviço, que vão discutir ali o território, os equipamentos sociais e os determinantes sociais da saúde. Entende-se aí nessa lógica a territorialização como ferramenta de integração em ensino, serviço e saúde. E à medida que a gente discute o território, nós podemos nos sentir participantes, pertencentes a esse espaço, de modo a aumentar ali o vínculo, aumentar essa relação de pertencimento mesmo e essa intervenção mais efetiva nesse sujeito que é um par, que é um ator social próximo a nós, profissionais de saúde. Pois bem, o SUS e a atenção básica. Esse tema já foi trabalhado aqui por colegas anteriores a mim, de modo que a gente vai passar rapidamente por esses conteúdos. O fato é, a fisioterapia ela vem gradativamente, paulatinamente, saindo de uma conotação mais individual, mais privada, de uma dinâmica de um sistema de saúde mais suplementar, dentro das suas clínicas privadas, entre outros serviços, e vem ocupando aí o serviço público, o Sistema Único de Saúde. Temos que entender que o Sistema Único de Saúde é um lugar, de fato, possível, necessário, que deve ser ocupado, E muitas vezes me perguntam assim, professor, por que inserir a fisioterapia na atenção básica, na saúde da família, ou no NASCE, por exemplo, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família? Usualmente eu dou duas respostas para essa pergunta. A primeira, um tanto quanto bairrista, mais corporativa, pensando então no sistema de saúde enquanto nicho, enquanto mercado de trabalho. E aí vou defender a inserção da entrada, a inserção desse fisioterapeuta nesse espaço,
enquanto campo de trabalho, enquanto campo de possibilidades de atuação. É uma forma justa e legítima de pensar, mas eu prefiro pensar por outro viés, por um outro olhar. Pensar naquele sujeito que vou abrir aspas aqui, alvo de nossa intervenção, usuário de saúde. E ao pensar nesse usuário de saúde, a gente entende que se ele for atendido de modo integral, ou seja, de modo global, de modo holístico, ele fatalmente tem que ser atendido por um fisioterapeuta. Porque vai ter olhares que só a fisioterapia tem. Por mais sabido que seja o colega médico, o colega da educação física, o colega da psicologia, os seus saberes dizem respeito a uma outra área. Até se relacionam com as nossas, mas há olhares específicos da fisioterapia e o sujeito, o usuário de saúde, ele precisa ser atendido por um fisioterapeuta no que diz respeito à integralidade do seu cuidado, no que diz respeito ao objeto de atuação nosso da fisioterapia. Para além disso, se caracteriza também como um espaço de enfrentamento. Eu digo enfrentamento porque nós sabemos, é notório, que o Sistema Único de Saúde ele tem sofrido um desmonte e estratégias que orientam a, por que não dizer, privatizá-lo, talvez seja esse a grande intenção de alguns. E aí esse espaço, como eu havia dito, tem que ser defendido, até porque se trata de conquistas sociais históricas que foram, com grande luta, aí, asseguradas pelos nossos antecessores, profissionais de saúde que há muito lutaram para que essas conquistas hoje fossem colocadas como são. E aí vivemos tempos temerosos, né? Não é à toa que eu digo temeroso em função desse novo governo aí que claramente sucateando os nossos processos, sucateando as nossas estruturas para que possa minar essas estratégias, essas possibilidades, mas ainda assim nós resistimos e convoco aí os colegas para esse enfrentamento, para essa luta, para que nós não permitamos que esses direitos sociais sejam perdidos. E aí nós temos a Estratégia de Saúde da Família e o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, enquanto espaço possível, enquanto atuação para a integralidade do cuidado, sendo então uma possibilidade para a inserção da fisioterapia. A fisioterapia, à medida que ela ganha notoriedade, ela deixa de atender pura e simplesmente um desejo do gestor, de inseri-lo na saúde da família ou no NASF, mas passa a ser talvez uma obrigatoriedade em função de se atender esses usuários de modo integral, como nós havíamos dito anteriormente. Bem, aqui o nosso conselho estabelece alguns pontos que são pertinentes à atuação na saúde coletiva, entendendo essa transição entre o cuidado individual para o cuidado coletivo como uma dessas transições possíveis e bem-vindas no que diz respeito a essa ressignificação da prática. No que diz respeito às atribuições colocadas pelo Conselho de Fisioterapia, eu apontarei apenas algumas questões que possam nos dar uma luz aí no que diz respeito a esse cuidado, a essa prática profissional. Por exemplo, o Conselho coloca que a gente trabalha com a educação, com a prevenção e a assistência fisioterapêutica coletiva na atenção primária em saúde. Então, se eu atuo, como eu já havia dito anteriormente, na prevenção e na assistência, então na assistência como cuidado, quanto tratamento, quanto reabilitação, o cenário está todo aberto, né? Há de se trabalhar em todas as possibilidades inerentes a esse cuidado, de modo a abrir aí um leque de possibilidades de atuação para essa fisioterapia, para esses profissionais. No que diz respeito a esse estudo, é interessante lembrar também a necessidade de um diagnóstico situacional. Conhecer de fato a realidade concreta e material que os nossos sujeitos vivem. E por isso a saúde da família é um espaço fértil para isso, né? A territorialização é um elemento muito interessante nessa lógica. E aí, para isso, há de se usar os estudos, os levantamentos epidemiológicos, para que se possa melhor entender e, de modo mais efetivo, eficaz, resolver
essas demandas, esses problemas apontados aí pela epidemiologia. Outro elemento interessante que se tem é a dinâmica do controle social, e quando eu falo controle social, eu não falo só nas instâncias colegiadas de determinação como Conselho de Saúde ou outros, mas eu clamo aqui para participação de fato, já que a gente vivencia momentos, como eu havia dito, temerosos, cuja sociedade atravessa por algumas ressignificações, alguns valores aí andando sendo deturpados, por assim dizer, e aí há de se trabalhar de modo a participar mais efetivamente dessas relações, dessas questões. E aí eu pergunto a quem a gente deve atender ao trabalhar com a fisioterapia, né? Qual é o senhor desse processo? Quais são as nossas contribuições para essa sociedade? Então, não só a nossa participação no controle social, mas o incentivo desses vários atores sociais para que de fato participem é uma dinâmica muito importante. Outra relação que eu destaco como importante é a percepção dos projetos e programas e ações básicas em saúde, entendendo aí a multiplicidade de atuações que a fisioterapia pode vir a desenvolver. Eu trago aqui alguns poucos exemplos de atuações, mas vamos pensar em possibilidades até então pouco empreendidas pelos colegas da fisioterapia. Bem, para finalizar, eu levanto aí a questão dos fatores ambientais, não só relacionados a uma dinâmica do trabalho, mas dentro de uma dinâmica interdisciplinar, ecossistêmica, multifatorial, como eu havia dito. Então, em pensar nesse ambiente como um todo, as relações, né, pensar na natureza, nas plantas que eventualmente a gente queima, no lixo que a gente queima em casa, ou nas plantas que eventualmente a gente vai arborizar as nossas praças, as nossas cidades aí. E para finalizar aí essa determinação do Conselho, falar então desses programas coletivos, dessas atuações em grupo que podem ser interessantes e podem representar ali uma grande estratégia de atuação por ser mais barata, mais interessante e por propiciar uma troca mais horizontal entre esses vários atores aí, né? E aí essa lógica de trabalho, essa ressignificação, ela valoriza, ela emerge os princípios, algumas diretrizes, alguns valores que o SUS já tem trabalhado já há algum tempo. Essencialmente a gente leva em consideração a integralidade do cuidado, a formação do vínculo, as relações pertinentes à humanização, ao acolhimento, à continuidade do cuidado. Então esses princípios, todos eles se relacionam e são potencializados com esses novos olhares em saúde coletiva, em saúde pública, ressignificando aí com esses novos paradigmas, esses novos modelos de entendimento, essa prática clínica não só da fisioterapia, mas de outros profissionais. No que diz respeito às formas de atuação, às práticas de trabalho, nós temos algumas possibilidades que são colocadas, né? E aí a gente entende que é no coletivo que a gente ganha espaço, que ganhamos notoriedade, que de fato a gente pode avançar. E aí o trabalho em grupo se mostra com uma grande sacação para essas práticas terapêuticas que se orientam a dar resolutividade a esses problemas mais usuais que acometem as nossas populações. Então nós temos, por exemplo, o trabalho com crianças nas mais diversas possibilidades que essas crianças permitem ser trabalhadas, né? A gente pode pensar em crianças escolares ou não, e quando eu penso em crianças escolares, sair, não só pensar naquela relação postural, o peso da mochila, 10% peso corporal, mas também mas pensar outras relações ligadas à corporeidade, ao desenvolvimento corporal, né? Ao aprimoramento das habilidades desse sujeito que aí se apresenta em crescimento.
Pensando também em crianças institucionalizadas, em espaços variados, né? Enfim, é um trabalho bastante fértil, muito interessante. Outro trabalho, outro grupo operativo interessante é o grupo com gestantes. Muito bacana, muito fértil o trabalho. Eventualmente nós tentamos trabalhar com o casal gestante, então trabalhar ali com o pai e a mãe, né? Nesse processo sabemos a dificuldade imensa de conseguir trazer o casal para o trabalho em grupo, mas é uma tentativa e a partir disso a gente vem tentando aí contribuir nesses processos. Nessa gestação há uma miríade de trabalhos possíveis a serem feitos para tentar prover aí uma gestação mais confortável, mais saudável e com menos desconfortos aí no que diz respeito a essas alterações corporais que essa gestação coloca. Os idosos aparecem como uma demanda bastante significativa, até porque, como havia dito, é uma demanda crônica, envelhecimento populacional, e no que diz respeito ao trabalho de idosos, há uma possibilidade riquíssima, ligados a práticas físicas, a práticas de relaxamento, a práticas, por exemplo, da hidroterapia, enfim, vários trabalhos podem ser realizados aí com idosos para que estes possam vir a gozar de sua autonomia, possam se tornar sujeitos de fato empoderados aí e aproveitar esse momento especial de vida e cuidando inclusive da família, como é muito comum que os nossos idosos o façam, né? Mas especialmente para que se cuidem, cuidem deles e possam viajar e curtir a vida como é esperado. Outro grupo interessante de se desenvolver são grupos de trabalhadores, os mais diversos. Então, nos nossos bairros, nos nossos setores, a gente pode facilmente encontrar, por exemplo, e formar um grupo de costureiras, por exemplo, ou um grupo de repente a gente perceba grupos de diaristas, mulheres diaristas que padecem em função desse trabalho, e aí a gente pode ter reuniões aí quinzenais, mensais ou semanais para dar orientações não só ergonômicas de como melhor fazer esse trabalho, mas de incentivo à prática de atividade física, à prática de exercício físico, para que se cuide e não tenha aí os dissabores provenientes desse trabalho. Um outro grupo interessante que tem sido estudado são as chamadas escolas da postura. Há várias universidades, a USP é uma delas, mas há outras que vêm desenvolvendo um trabalho interessante no que diz respeito à chamada escola da postura. Muitas vezes relacionadas a grupo de trabalhadores, no que diz respeito à fisioterapia do trabalho, à ginástica laboral, mas não só. Sugiro, oriento uma pesquisa, uma leitura aqui, é um tema muito legal essa escola da postura e pode ser por nós desenvolvido, sendo aí, portanto, um bom trabalho, tendo bons resultados. Aqui tem uma bibliografia interessante de um trabalho desenvolvido na USP com essa escola de postura, com um grupo bastante interessante. Outro grupo, ou grupos possíveis, dizem respeito à prática de trabalho com consciência corporal. Aqui as possibilidades são, tal como todos, imensas, né? Podemos trabalhar com práticas de relaxamento, práticas de dança, práticas de atividade ou exercício físico, enfim, muitas possibilidades podem ser realizadas, dependendo da formação do fisioterapeuta, para proporcionar ali para o seu paciente uma melhora nessa consciência corporal, nessa corporeidade, nessas relações corporais. Mais comum, mais usual os grupos que atendem a morbidades específicas, né? Por exemplo, pacientes reumáticos que podem vir a desenvolver um trabalho coletivo, seja na piscina ou em qualquer outro ambiente, grupo de obesos, hipertensos, diabéticos. Aqui já tem o programa Hiperdia, por exemplo, que já consegue agregar esses sujeitos. Também lembrando o trabalho com incontinentes, entre outros grupos que podem vir a ser desenvolvidos para que a gente possa mais facilmente contemplar
esses sujeitos, de modo a diminuir o custo, diminuir o tempo, diminuir o ônus desse tratamento. Outra possibilidade de atuação, seja em grupo ou individual, diz respeito às chamadas práticas integrativas e complementares. Como eu já havia dito, tenho formação nessas práticas e tivemos aí já uma conversa sobre esse conteúdo, e essas práticas elas acolhem muito bem a fisioterapia, e a fisioterapia pode se fazer valer dessas práticas enquanto arsenal terapêutico para dar então resolutividade aos seus pacientes. Bem, verdade é que algumas dessas práticas se relacionam mais diretamente com a fisioterapia, enquanto outras já não se relacionam tão diretamente, né? Por exemplo, a homeopatia não tem uma relação tão clara com a físio, mas em contrapartida a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, seja por intermédio das práticas corporais, se associam de modo bastante próximo à fisioterapia. A fitoterapia, por outro lado, não há uma intersecção tão grande, mas eu particularmente utilizo cremes, óleos fitoterápicos para cuidar dos meus pacientes. A medicina antroposófica, existem práticas que o fisioterapeuta pode utilizar. O termalismo e a crenoterapia se trata do uso das águas minerais. Há algumas faculdades no Brasil, não muitas infelizmente, que têm o termalismo e a crenoterapia enquanto disciplina curricular, não só associada à fisioterapia aquática, mas enquanto disciplina específica. E então contemplando aí o trabalho com a fisioterapia. Nós que temos aqui próximo Caldas, por exemplo, que é uma instância hidrotermal, por exemplo, que pode vir a desenvolver um bom trabalho nessa prática e me parece que não desenvolve tanto quanto poderia. E as práticas complementares que eu agora apresento para vocês. Essas são, então, as práticas complementares associadas às práticas integrativas aí, que foram acrescidas recentemente, agora em 2017, por essa portaria. Aqui está a portaria mostrando aí. E observem que no rol de práticas complementares, eu destaquei algumas que são intrínsecas à fisioterapia. Por exemplo, dentro dessas práticas, algumas elas se caracterizam como uma profissão de terceiro grau, como é o caso da musicoterapia. Então, tal como a fisioterapia, a medicina, a psicologia, há o profissional musicoterapeuta. E para isso, então, há uma profissão específica, uma formação específica. Outras práticas, existem outras formações, algumas ligadas a uma especialização, como é o caso da arte-terapia, para que alguns profissionais possam se especializar nisso, me parece que não todos, e há outras práticas que são mais próximas à fisioterapia. Por exemplo, a osteopatia e a quiropraxia são especialidades da fisioterapia. Então, para que os faça, há de se ser fisioterapeuta. Ainda que a quiropraxia, especialmente, formação essa que eu tenho inclusive, já exista no Brasil universidades de quiropraxia. Então já existem aí profissionais habilitados em terceiro grau, tal como então é o fisioterapeuta, existe então o quiropraxista, mas lembrando que ainda ou também é reconhecido enquanto uma especialidade do profissional fisioterapeuta. Eu destaquei aqui alguns outros elementos que, na minha perspectiva, se associam diretamente com a fisioterapia. É o caso da reflexologia, que é uma prática não só, mas também ligada a um cunho oriental. O reiki, que é uma prática energética de imposição de mãos. Fala-se que todos são reikianos, todos conseguem liberar energias positivas, por assim dizer, para esse nosso sujeito. Então, nessa ideia de que todos são reikianos, eu posso apostar que os fisioterapeutas quase que 100% são. A Shantala, que é uma massagem em bebê, uma massagem em criança, na verdade a Shantala é uma medicina, ela vem de uma prática ayurvédica. A ayurvédica é a ciência da vida, é uma medicina indiana muito interessante,
Prática essa que a fitoterapia pode também conceber aí algumas possibilidades de cuidado. Finalizando nesse outro lado aqui, a yoga, uma prática corporal muito interessante, também ligada, também associada à ciência indiana, né? Aí temos a terapia comunitária já com uma relação fora da fisioterapia, que é associada aos saberes da psicologia. E aí, nesse lado, temos a naturopatia, a musicoterapia, como eu já havia dito, e essas outras relações também bastante associadas à fisioterapia. Por exemplo, as práticas meditativas, há um rol muito grande de práticas meditativas, inclusive fiz uma sugestão em outro grupo aí, que se utilize as redes locais, por exemplo, os grupos de oração, que seja na igreja católica ou na igreja evangélica ou no centro espírita ou em qualquer lugar que se porventura exista, para que se faça meditações. Há estudos que comprovam o poder da meditação enquanto prática de cuidado, enquanto dinâmica que vai serenar não só a mente, mas tendo repercussões físicas também para esse sujeito. E a meditação, caso a gente possa estudar de fato, ela inclusive transcende a questão pura e simplesmente religiosa, né? Ela vai além, numa perspectiva de uma conexão desse sujeito com as suas questões, com as suas origens, né? Que são inclusive energéticas e espirituais. Bem, as danças circulares são práticas muito interessantes. Essas danças, elas, para os profissionais da físio, que já trabalham com dinâmica de dança, é um instrumento muito interessante, tal como a própria biodança, que tem como teórico Rolando Toro, que vai ali, por meio dos movimentos da dança, elencar, trazer conteúdos emocionais, conteúdos sociais dentro dessa dinâmica. Então, observem que essas práticas complementares, a imensa maioria delas se associa diretamente com a fisioterapia, de modo a poder se constituir como um cenário, como um rol de práticas interessantes, que podem aí ressignificar, subsidiar e ampliar o arsenal terapêutico do profissional da físio. Mas então, estamos aí com essas possibilidades de atuação, tentando aí mudar e reorientar as nossas práticas, mas fatalmente alguns desafios, algumas questões se apresentam e batem a nossa porta, né? Dentre esses desafios eu destaco, por exemplo, a resistência do nosso sujeito que deseja a panaceia. Panaceia enquanto remédio para todos os males, né? Então, aquela autonomia, aquele empoderamento, aquela assunção de responsabilidade do sujeito nosso que a gente havia dito anteriormente, muitos sujeitos vão se negar a essa prática, né? Então, não quero muito, a verdade é essa, muitos não querem muito assumir a responsabilidade para com a sua saúde, para com o seu cuidado. Eu brinco em aula que muitos pacientes eles dizem assim, não, doutor, eu quero emagrecer, mas quero emagrecer dormindo. E antes do meu sono eu vou ficar 3 horas ali assistindo televisão e antes disso comendo muito, que eu gosto de comer muito, então eu quero emagrecer. Então a nossa sociedade ultimamente ela tem se apresentado nessa situação, né, imediatista, querendo colher os frutos sem que haja de fato o plantio. Então muitas vezes esse paciente, ao ser chamado a atenção para de fato empreender um esforço, um trabalho para com a sua saúde, muitas vezes esse sujeito se nega, tendo ali as desculpas várias associadas a essa dinâmica capitalista, desse corre-corre nosso, que a gente utiliza enquanto desculpa para tantas questões que nos colocam. Outro desafio seria a negação, o abandono terapêutico que muitas vezes existe. Esse abandono é talvez mais comum na dinâmica privada, particular, talvez até pela própria crise que rotineiramente afeta a nossa sociedade. Outras relações dizem respeito ao empoderamento, à autonomia, à aceitação. Então esse sujeito que ao invés de se tornar autônomo, ele se torna mais dependente, inclusive,
até como o Edgar Morin fala, a gente vivencia uma transição, né, uma relação um tanto quanto promíscua entre autonomia e dependência. Nós não somos totalmente autônomos, nem totalmente dependentes, né? Então há essa relação na qual a gente tenta caminhar mais para a autonomia, enquanto temos muitas vezes, como componente iatrogênico das nossas atuações, a criação dessa dependência, na qual alguns pacientes se tornam dependentes do cuidado. Isso acontece bastante. Inclusive no público geriátrico, isso é bastante notório, porque muitas vezes o sujeito se vê ali acolhido pelo cuidador, pelo fisioterapeuta, e não quer de fato perder essa assistência, e muitas vezes a dor que está acabando ele até inventa para buscar mais tratamento, para ter mais essa relação de cuidado. E aí, para apresentar o que a gente está chamando aqui de o estado da arte, eu fiz uma pesquisa bastante rápida nas principais bases de dados científicas para a gente ter acesso a quais são as últimas pesquisas científicas sobre a fisioterapia no que diz respeito à assistência, à prática, ao cuidado fisioterapêutico. Essa pesquisa não foi, os critérios não foram tão rígidos, então entrei ali na BIREM, na Biblioteca Virtual em Saúde, na qual a gente tem como base de dados a Medline, Lilacs, Cielo, PubMed, entre outros ali. E em ordem de aparecimento, né, em ordem de publicação, eu fui elencando ali as pesquisas científicas que tinham um olhar mais abrangente, mais coletivo, aplicável à saúde pública, à atenção básica, né, e fui descartando a imensa maioria dos artigos que eram sobre questões mais clínicas, mais pontuais, mais específicas. Então fiz uma busca ali em cada bloco de pesquisa, em 50, 80 artigos ali na BIREM, dentre os quais conseguimos extrair algo em torno de uns 10% que versavam sobre essas práticas mais gerais. E aí a gente trago alguns aqui. Por exemplo, há uma pesquisa sobre fisioterapia baseada no método Pilates em pacientes com espondilite anquilosante. E aqui destaca lá aquele público reumático, um público que demanda muita atenção da fisioterapia. E para essa patologia específica foi elencado o método Pilates, que é um método muito interessante, bem eficaz no que diz respeito a vários problemas, mas tem associado ao Pilates outras técnicas que podem também ser utilizadas para com esses grupos. E aí é uma frente de trabalho interessante que já denota uma atuação peculiar da fisioterapia e deve ser assim investida e incentivada. Outro pesquisa diz respeito à experiência piloto da reabilitação baseada em comunidade rural de Moçambique, um projeto Fisioáfrica. Aqui eu particularmente não tenho grandes conhecimentos sobre, mas aponto uma nova tendência que já tem sido comentada, já tem sido falada, e sugiro aí, enquanto pesquisa, enquanto possibilidade de estudos futuros, para que vocês possam empreender, de fato a reabilitação baseada na comunidade. A área aí que vem ganhando notoriedade e apresenta aí um cenário interessante para a construção coletiva dessas saídas para esses principais problemas que afetam, então, essa respectiva comunidade. Bem, outro artigo fala sobre a caracterização do perfil sociodemográfico das condições de saúde e das condições sociais de idosos octogenários. Bem, já foi dito que os idosos caracterizam um público especial para a atenção fisioterapêutica, e aqui esse artigo ele já levanta o que a gente tem chamado de a quarta idade, né? Que são aqueles idosos, muito idosos, que fatalmente trazem mais comorbidades associadas a eles, e aí um olhar terapêutico mais próximo é então necessário.
Outro artigo trata sobre os distúrbios osteomusculares em uma comunidade da periferia de Montes Claros, em Minas Gerais, uma proposta de intervenção. Bem, aí caracteriza, então, um problema musculoesquelético, que está aqui posto, dentro de um determinado espaço, dentro de uma determinada comunidade, e aí as intervenções propostas por esse coletivo para dar conta dessa atuação. Um outro artigo fala sobre os conceitos e aspectos da política de atenção primária em saúde com o olhar dos atores sociais. E aqui resgata, então, aquela relação de participação comunitária, de participação popular, de controle social, dentro dessa lógica política, né? E, embora esse artigo tenha sido publicado na Costa Rica, há artigos semelhantes aqui no Brasil, e essa pesquisa bem poderia ter sido feita aqui, necessária discutirmos essa atuação nesse campo aqui, nesses tempos, como eu já havia dito, temerosos do que diz respeito à saúde pública. Bem, ainda dentro da BIREM, da Biblioteca Virtual em Saúde, temos outros artigos como a fisioterapia como parte da equipe interdisciplinar no tratamento das disfunções sexuais femininas, e aqui já temos a relação da interdisciplinaridade enquanto elemento fundamental e importante nesse processo de associação de saberes, e um problema específico, né? As disfunções sexuais femininas que devem ser ali trabalhadas. Outro artigo, esse norte-americano, fala sobre a yoga, a fisioterapia e a educação para dor lombar crônica, né? Um estudo randomizado. E aí vai comparar essas técnicas, essas práticas, tentando aí mensurar os benefícios de uma em relação à outra. Outro artigo fala sobre a adesão ao tratamento da hipertensão arterial por idosos da Estratégia de Saúde da Família em São Vicente. A adesão ao tratamento é um elemento importante, tanto que é tema também desse outro artigo, e essa adesão ela é sobretudo notória em doenças que são mais crônicas, que carecem de um acompanhamento mais próximo, de que esse sujeito esteja de fato engajado nesse processo. Mais uma vez lembrando do público idoso, dentro desse espaço relacional que é a saúde da família dentro de um município lá em São Vicente. Bem, e por último, na BIREM, esse artigo que vai mensurar ali a participação dos pacientes nessa reabilitação, fazendo para tecer alguns comentários dessa participação, alguns testes, algumas avaliações, para se conferir uma boa ou não participação desses sujeitos. Para além da pesquisa da BIREM, eu utilizei também o Google acadêmico, fazendo aí os mesmos critérios para a seleção desses materiais. Então, passamos ali algumas páginas, totalizando algo em torno de 50, 80 artigos, e esses foram os artigos por mim selecionados, então, os primeiros que ali eram colocados nessa pesquisa. Lembrando que todos os artigos são indexados, todos os artigos científicos, e todos eles publicados em 2017. O primeiro falava então da experiência da fisioterapia no NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em Governador Valadares, em Minas. Então, a saúde pública, o SUS, e tem sido alvo de estudos, e o desejo nosso é que esses estudos, de fato, possam retroagir sobre esse sistema, complementando, então, auxiliando esse sistema a rever as suas práticas. Outro estudo diz respeito à capacidade funcional de pacientes e à fisioterapia em um programa de assistência domiciliar. Outro versa sobre a fisioterapia em um grupo de reeducação perineal masculina, e aqui é interessante que a saúde do homem passa agora a ganhar também crédito, a ganhar notoriedade. Até bem pouco tempo, o homem ficava um tanto quanto negligenciado no que diz respeito, não havia políticas de saúde para ele,
Agora há política de saúde para o homem. Outro artigo fala sobre a avaliação da qualidade de vida de indivíduos que utilizam o serviço de fisioterapia em unidades básicas de saúde. Então a gente já consegue mensurar dentro aí desse sistema de saúde quais são os benefícios, essencialmente, na qualidade de vida desses sujeitos que têm acesso à fisioterapia dentro desse mercado. Outro artigo fala sobre a avaliação de idosas participantes de atividades de fisioterapia em unidade básica de saúde de Anastácio Magalhães. E, por último, a fisioterapia no enfrentamento das perdas em pacientes com doenças neurológicas. O último artigo mostrando aí umas tendências ligadas a essas alterações neurológicas. E aí a sociedade contemporânea nos apresenta questões várias, as quais nós somos colocados em xeque para respondê-las. E aí eu digo que a contemporaneidade nos exige aí uma tomada de decisão. Eventualmente a não decisão, ela é uma decisão, você opta por não decidir e, enfim, acabou decidindo. E aí a gente utiliza a metáfora da Alice no País das Maravilhas, uma metáfora já muito conhecida, e eu utilizo ela aqui de novo para representar, brincando com isso. Isso a Alice encontra o gato e ela pergunta assim: "Ei, gato, poderia me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui?" Aí o gato, com aquele sorriso, diz: "Bem, isso depende muito do lugar para onde você quer ir." E Alice responde: "Bem, não importa muito para onde eu vou, né?" E o gato responde: "Bem, nesse caso, não importa por qual caminho você vá." Então, se aponta aqui alguns cenários, algumas questões e decisões são importantes que a gente leve em consideração para apontar aí quais são de fato esses cenários. E aí, nessa ressignificação da prática, a professora Madel Luz, a priori ela era da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas já transita por vários outros espaços, e dentro das ciências sociais, ela vai falar que essa prática ela se orienta a uma construção de uma assistência à saúde, de uma medicina. Ela utiliza o conceito de medicina aqui numa perspectiva maior, ampla, quanto cuidado em saúde, por assim dizer. Então se busca a construção de uma assistência terapêutica que acentue a autonomia do paciente e não a sua dependência no que diz respeito à relação saúde-enfermidade. Outra questão importante é a afirmação de uma prática de cuidado, de uma medicina, que tenha como categoria central de seu paradigma a categoria saúde e não doença. É bem verdade que, muitas vezes, a gente é entendido como profissional da doença. O grande foco, o grande tesão nosso é a doença. A gente pensa pouco na ideia de saúde. E aí essa transição, ela é uma transição necessária e importante para que a gente possa, de fato, ressignificar a nossa prática. E a fisioterapia, nesse novo cenário, diante dessa nova proposta, como é que ela se posiciona? E aí, nesse contexto, emerge, então, a necessidade de assumir a responsabilidade de profissional de saúde e, mais que isso, de educador. Quando eu falo responsabilidade de profissional de saúde, é a assunção, poxa, eu querendo dar mais trabalho para a gente, daquelas questões, daquelas práticas sociais, de fato pensar qual é a nossa contribuição para os nossos pares, para a nossa sociedade, a quem que a gente quer atender com esse trabalho, com esse serviço, qual é o senhor da nossa atuação. No que diz respeito às práticas educativas em educação e saúde, que é um conceito fundamental, no meu entendimento, que é intrínseco ao profissional de saúde, já que para se curar alguém deve-se educá-lo obrigatoriamente, senão essa cura não ocorre. E aí entende-se que a educação em saúde se trata de quaisquer combinações de experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias e conducentes à saúde. Ou seja, tudo que eu faça para que eu possa, com isso, melhorar a minha vida.
né, fazendo com que os nossos vivam mais e melhor. Isso é educação em saúde. Tais ações dizem respeito a medidas comportamentais adotadas por uma pessoa, grupo ou comunidade para alcançar um efeito intencional sobre a própria saúde. E aí a gente vai intervir no estilo de vida, na qualidade de vida, nos hábitos de vida, naqueles fatores que são por nós conhecidos como condicionantes e determinantes da saúde desses sujeitos e desses coletivos. Eu finalizo com uma fala também tirada dos trabalhos da professora Madel Luz, e ela nos permite entender que não se trata de simplesmente reabilitar, combater ou erradicar doenças. Trata-se de incentivar a existência de cidadãos saudáveis, autônomos, capazes de interagir com outros e criar para si e outros um ambiente harmônico, gerador de saúde. Eu acho essa frase muito legal, muito romântica, e ela denota mais que isso. Ela conota essa mudança da prática profissional, essa mudança de olhar, esse novo cenário, né? Eu quero trazer aqui, talvez, que há de se fazer com o serviço em saúde, talvez ligado àquelas ancestralidades da prática de cuidado, algo quase que, como diria Paulo Freire, um trabalho com amorosidade, né, para que a gente possa, de fato, cuidar dos nossos e acalentar e resolver os principais problemas de saúde que essa população tem. Bem, finalizo aqui a minha fala. Estou aberto, aí, bom dia mais uma vez a quem nos cumprimenta ali. Estou aberto a perguntas e, caso porventura elas não venham, ficamos para que posteriormente possamos responder quaisquer dúvidas que porventura existam. Desejo então saúde e paz a todos. Ali tem o meu contato pessoal para caso haja alguma questão mais específica e estarei à disposição para auxiliá-los no possível. As imagens todas foram retiradas ali do Google Imagens e me despeço aqui desejando fé e força, saúde e paz a todos. Obrigado, até breve.